Então, dando continuidade, questão 61. Questão aí de agente administrativo da Prefeitura de Aracruz, do ano 2012. Coloca o seguinte: o fato de o servidor público ter de obedecer estritamente às normas que disciplinam sua atuação atende ao princípio da... Bom, questão relativamente tranquila. Você percebe que ele colocou aqui o link, né? Os cinco princípios que estão lá no artigo 37 da Constituição Federal, e a ideia de que o agente público, né, o servidor de uma forma geral, ele tem que obedecer os parâmetros estabelecidos pela lei, está relacionada ao princípio da legalidade administrativa, que orienta a administração como um todo a se conduzir de acordo com as determinações estabelecidas em lei. Ou seja, o administrador público ele só pode fazer aquilo que a lei lhe dá respaldo para que seja feito. Ele faz aquilo que a lei determina e ele opta por fazer alguma coisa desde que a lei lhe autorize. Tudo bem? Então, princípio, questão tranquila. Aproveita para abordar algo a mais, mas o nosso gabarito fica confirmado aqui na letra C de casa. Vamos em frente? Vamos em frente. Temos muitas questões aí a encarar. Da 61, passamos para o estudo da questão 62. Aqui nós estamos falando, ao que parece, em relação ao controle da administração pública, um tema final de estudo, normalmente, em que muitos acabam deixando a desejar, né? Porque a gente estuda muito aquela parte inicial e essa parte finalzinha aí, a gente às vezes não tem tempo, às vezes não dá devida atenção, mas são essas partes, esses temas, que acabam definindo alguma coisa na prova. Então tem que ficar atento. Temos uma base constitucional do 70 e 71 da Constituição Federal e aspectos teóricos, né? Doutrina. Então vamos à questão. No exercício de suas funções, a administração pública no sentido amplo sujeita-se a controle por parte dos poderes legislativo e judiciário. A administração presente em qualquer segmento do Estado, né? Em qualquer dos poderes. Além de exercer, aqui ele está falando, poder legislativo na atividade fim, poder judiciário na atividade fim. Tudo bem? Além de exercer ela mesma o controle de seus próprios atos. Então, o que seria o controle externo e aqui o controle interno. Quanto à matéria, indique a afirmativa incorreta. Então, essa questão ela é interessante pelo seguinte: se ele está pedindo a incorreta, isso vale para qualquer questão que trabalhe a incorreta. Nós teremos 4 afirmações corretas. Então, com essas 4 afirmações corretas, nós temos um bom volume de informações para estudar o tema em cima da banca, tá? E, obviamente, em cima de uma doutrina clássica sobre a matéria. Então, vamos lá. Letra A. Controle finalístico é o controle que a norma legal estabelece para as entidades autônomas, indicando a autoridade controladora, as faculdades a serem exercidas e as finalidades objetivadas. Por isso mesmo, é sempre um controle limitado e externo. Bom, controle finalístico é um controle de finalidade que, enfim, não interfere necessariamente na questão da legalidade, mas é muito atrelado à visão que se tem da administração direta que controla a administração indireta. Normalmente são estruturas do poder executivo. Uma autarquia, por exemplo, é vinculada a um ministério e esse ministério exerce o controle finalístico, o controle de finalidade daquela instituição. Tá? Então isso não seria um controle externo. Entende-se que é um controle interno porque está no âmbito do mesmo poder, apesar de entidades distintas. Você pode encontrar divergência, tá? Mas tradicionalmente a gente tem visto isso nas questões. Então a ideia é de que seria um controle interno e exterior, como já foi trabalhado por ser de pessoa distinta, tá? Porque você tem o controle da direta sobre a indireta, mas inerente ao mesmo poder. E não seria o poder legislativo nem o poder judiciário controlando as atuações da administração pública. Tá? Então, considerar aqui que haveria um controle externo pode ser um indicativo de erro da questão. Mas como é um tema controverso, é importante que a gente analise as demais informações.
Tá? Só voltando aí, quando ele fala em entidades autônomas, é a administração direta sobre a administração indireta. Limitado sim, né? Porque, enfim, a lei vai estabelecer os parâmetros desse controle. Mas fica na berlinda aqui, você tem divergência aqui. Vamos ver, né? Letra B. Controle externo popular é o previsto no artigo 31 da Constituição Federal, determinando que as contas do município, executivo e Câmara fiquem durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, podendo questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Bom, não deixa de ser um exemplo de controle externo popular. Existem outras perspectivas, mas ele também é previsto nesse artigo 31 da Constituição Federal. Então vamos em frente, está pedindo a errada, né? Letra C. O controle da legalidade dos atos da administração pode ser interno ou externo. Vale dizer, pode ser processado por órgãos do Poder Legislativo ou pela própria administração. Bom, enfim, esse aqui seria o externo, esse aqui seria o interno. Mas existem outras formas de controle externo, em especial a atuação do Poder Judiciário. Mas não chega a estar errado aqui. Letra D. O controle administrativo é o poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou mediante provocação, abrangendo somente os órgãos da administração direta ou centralizada. Aqui está errado. Tá? Aqui com certeza está errado. Então, analisando a questão como um todo, o erro vai estar aqui. O gabarito vai ser a letra D de dado. Tá? O gabarito vai ser a letra D de dado. Por quê? Porque o controle que é feito da atuação da administração por ela mesma, que é a autotutela, que também é chamado de controle interno ou controle administrativo, envolve a administração direta ou indireta. Aqui ele está falando, ele está restringindo, né? Abrangendo somente os órgãos da administração direta ou centralizada. Então a gente já passa a observar que essa banca, pelo menos nessa questão, ela vai pensar o tratamento que se dá no controle da administração direta sobre a indireta como sendo um controle externo. Existe aí uma divergência, você tem, né, autores que colocam de forma diferenciada, mas enfim, lá foi admitido como correto. Mas, mais uma vez, nós temos aí pensamentos que entendem a relação da direta com a indireta como controle interno no âmbito do próprio Poder Executivo, da própria administração pública. Mas enfim, o gabarito com certeza é a letra D. Vamos confirmar aqui a letra E. Controle do mérito é todo aquele que visa a comprovação da eficiência, do resultado, continuando aqui, conveniência ou oportunidade do ato controlado e compete normalmente à administração. É verdade, o mérito é controlado pela própria administração, conveniência, oportunidade e tal, a ideia de manutenção do ato, da produção do ato, isso é algo que pode ser submetido a um controle, normalmente uma análise posterior, né? Então a manutenção. Então a administração pública, ela controla os seus próprios atos a partir de legalidade e de mérito normalmente. E há quem diga que o Poder Legislativo, no controle externo, em situações que envolvem análise de economicidade, de legitimidade, que está lá no artigo 70 a 71 da Constituição Federal, ele também iria realizar um controle de mérito dentro daquele contexto ali. Tá? Então essa aí pequena exceção que se estabelece. Mas o controle de mérito ele tradicionalmente é exercido pela própria administração, então seria um controle interno. Ok? Então vale a pena a observância dessas alternativas aqui. Uma questão bem interessante. O gabarito vai ser a letra D. Aí aqui um cuidado especial, tá? Ele vai chamar limitado sempre, porque é amarrado pela lei, e aqui ele entendeu como externo. Ah, professor, como eu vou resolver essas questões? Você tem que ter aquela experiência de concurso, tá? A saber as divergências que podem existir e trabalhar naquela que está mais errada. Às vezes acontece isso. A gente vai trabalhar naquilo que é realmente assim, um equívoco incontroverso. E naqueles que têm controvérsia, a gente pode adotar uma posição ou outra, conforme nós fizemos aqui nessa questão. Você percebe que aqui, quando eu comecei ela, eu fiquei, deixa isso aqui na berlinda. Vamos ver o que tem para baixo. Se tivesse tudo corretinho,
Aqui a gente iria marcar o erro porque há entendimento que seria interno. Mas, como lá na letra D nós temos uma questão bem equivocada, não tem como salvar aquela alternativa, ali nós firmamos o nosso gabarito. Tudo bem? Então, gabarito aí da nossa questão 62, letra D de dado, confirmado. Vamos em frente. (63) Questão sobre poderes. Vamos deixar abrir aí. Olha lá. Sobre os poderes da administração, identifique a afirmativa em que ocorre erro na identificação do poder que amparou o fato. Beleza, né? Mais uma vez nós temos aí 4 informações corretas que vamos levar em consideração e uma errada que será o nosso gabarito. Vamos lá. Letra A. Aplicação de penalidade a servidor, poder disciplinar. Perfeito, né? Uma das perspectivas do poder disciplinar. Existem outros contextos que a gente já comentou. Então, o contratado também é poder disciplinar, o matriculado numa rede pública de ensino, o aluno, ele pode ser punido a partir do poder disciplinar também. Então, está correta a letra A. Letra B. Emissão de decreto sobre transporte público, poder regulamentar. Em princípio, sim, né? Regulamentando um determinado segmento, nos limites da lei, estaria aí esse decreto exercendo o poder regulamentar. Lembrando que decreto é um ato típico do chefe do Poder Executivo. Tudo bem? Letra C. A avocação de competência por autoridade superior, poder vinculado. Aí não, né? A avocação de competência é poder hierárquico, né? Quando o superior, em uma situação excepcional, temporária, ele atrai uma competência que a lei confere a um subordinado seu. Como ele pode rever o ato, normalmente, pelo exercício do próprio poder hierárquico, a avocação decorre também do exercício desse poder hierárquico, ou seja, ele chama para si o exercício daquela competência, ok? Dá uma olhadinha no artigo 15 da Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo Federal. Letra D, então aqui nós já temos o nosso gabarito, aqui não há discussão, está pedindo erro. Letra D, a apreensão de mercadoria sem nota fiscal, poder de polícia, né? Então, a intervenção na esfera de liberdade do indivíduo em favor do interesse coletivo, com medidas sancionatórias, como a apreensão, é típica do poder de polícia, né? Você sai das relações internas da administração e atinge o indivíduo no seu cotidiano. Letra E, revogação de ato administrativo inconveniente, poder hierárquico. Perfeito. Aqui seria uma autoridade superior realizando a revogação do ato praticado por um subordinado, que se apresenta não irregular, não ilegal, mas inconveniente ou inoportuno. Então, realmente aí o gabarito na letra C de casa. Vamos em frente. Questão 64. Questãozinha sobre licitação pública. Vamos lá. Na hipótese de contratação direta, com dispensa de licitação, em razão de emergência ou calamidade pública, o contrato a ser firmado terá o prazo de... Na verdade, é um prazo máximo, né? Estabelecido lá no artigo, peço que você já anote o artigo 24, inciso 4 da Lei 8.666 de 93. Então, 24, inciso 4 da Lei 8.666 de 93. Você vai perceber que é um texto grande, relativamente grande, mas que ele estabelece ali no contexto uma situação de calamidade emergencial, possibilidade de contratação direta, desde que relacionado com aquela situação emergencial, aquela situação calamitosa, que em relação ao contrato de obra de serviço não pode ultrapassar 180 dias sem a possibilidade de prorrogação. Isso está expresso na lei. Então, olhando aqui para a nossa questão, né, restam essas duas. Aqui, 180 dias vedada a sua prorrogação, 180 dias permitida uma única prorrogação por igual período. O gabarito fica aqui, né? Vedada a sua prorrogação. Você vai encontrar isso mais uma vez no 24, inciso 4 da Lei de Licitações Públicas. Beleza? Ela é a questão papum, sabe, não tem muito aí o que ficar divagando sobre ela, não é para perder tempo. Você sabe, você não sabe, e aí se você não sabe, meu amigo, você vai ter que chutar ou usar um pouquinho de razoabilidade, né? Mas se você
fez aí o nosso curso de licitações, você está tranquilo que ali a gente sempre alerta sobre isso. Vamos em frente? Então vamos lá, 65. Questão 65. Tendo sido eleito vereador, o professor Carlos terá algumas restrições constitucionais. Indique a afirmativa incorreta sobre a sua situação funcional. Um tema mais do que frequente, artigo 38 da Constituição Federal, inciso 3, fala do vereador. A gente já sabe que, no caso de um servidor titular de cargo, emprego ou função na administração direta, autárquica e fundacional, ele venha a obter êxito na eleição para vereador, ele pode acumular se houver compatibilidade de horários. Se não houver essa compatibilidade, ele terá que ser afastado e vai poder optar pela remuneração, ou do mandato de vereador, ou daquilo que ele recebe originariamente na sua função pública de origem. A partir desses parâmetros, que são bem comuns em prova, vamos analisar a nossa questão. Letra A. Mesmo afastado do seu cargo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, sem exceção. É aquela ideia de que, afastado do cargo, conta o tempo de efetivo exercício para todos os fins, exceto para a promoção por merecimento. Como ele coloca aqui sem exceção, há um equívoco, porque vai contar no caso de promoção, vai ser contado, na verdade, no caso de uma promoção por merecimento, aquele período lá normalmente de 4 anos, em que ele ficou afastado. B. Se houver compatibilidade de horário e ele não se afastar do seu cargo, perceberá dupla remuneração, a do seu cargo de professor e a de vereador. Aparentemente, né, seria viável essa hipótese, que ele vai trabalhar pelos dois, vai responder pelos dois. Tá? Então, parece que o gabarito vai ser a letra B. Vamos identificar o erro das demais. Letra C. Sendo afastado do seu cargo de professor, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para efeitos de promoção por merecimento. Ah, não, ele está pedindo o quê? Né? Vamos lá, vamos dar uma olhada. Ele está pedindo aqui a hipótese, né? Então vamos ver de novo aqui. Sendo afastado do seu cargo de professor, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos, exceto para efeitos de promoção por merecimento. Aparentemente está certo. Vamos ver aqui. Bom, está na berlinda dessas duas. Vamos para a letra D. Será vedado a ele acumular com cargo em comissão ou cargo com empresa concessionária de serviços públicos. Situações incompatíveis com a do mandato eletivo. Olha, não há nenhuma restrição a isso. Tá? Não há nenhuma restrição a isso. Agora, só lembrando, né? Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. Realmente fica uma situação difícil de ocorrer na prática. Tá? E cargo em empresa concessionária de serviço público, isso é atividade privada. Né? Também não há nenhuma situação assim restritiva expressamente colocada no artigo 38. Então aqui há um equívoco. Tá? Letra E. Se Carlos estiver em estágio probatório e também investido em mandato eletivo e optar pelo exercício apenas da vereança, a contagem do tempo de estágio probatório será suspensa. Olha, também não tem nenhuma previsão estatutária na Lei 8.112 para que isso venha a acontecer, pelo menos expressamente, e também não tem algo assim previsto na Constituição Federal para a gente afirmar isso de forma categórica. Então também reconhecer isso, pode até ser razoável, mas não tem nada amarrado, nem na Lei 8.112, nem na própria Constituição Federal. Bom, enfim, questão aqui ela está pedindo o quê? Indique a afirmativa incorreta sobre a situação funcional. Então vamos à questão 65. Essa questão 65 aqui, eu botei a questão para você ver as coisas estranhas que podem aparecer numa questão. Né? As coisas assim meio sem respaldo em texto. Não sei da onde que a banca tira as conclusões, porque ela informa algo que no seu enunciado e depois não tem nada na fonte do enunciado, tá? Mas aí a gente tem que se virar, como a gente fez há pouco. Olha só. Tendo sido eleito vereador, o professor Carlos terá algumas restrições constitucionais.
indique a afirmativa incorreta sobre a sua situação funcional. Constituição, está sendo eleito vereador, é artigo 38, não tem mais que isso. Ele está pedindo a incorreta, tá? Então, 38, está falando de vereador, inciso 3, 4, 5 ali para complementar. Ele está pedindo a incorreta, então tem uma errada e todas as demais estão incorretas. Vamos lá. Olha só. Letra A. Mesmo afastado do seu cargo, o seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, sem exceção. Essa está incorreta, porque lá no inciso 4 ou 5, não me lembro, vai estar dizendo que o indivíduo que é eleito para vereador, havendo compatibilidade de horários, ele pode acumular, é o inciso 3. Mas não havendo, ele vai ser afastado e vai poder optar por uma remuneração ou outra, tá? Nesse caso, ele sendo afastado, o tempo de efetivo exercício do afastamento vai contar para todos os efeitos, exceto para a promoção por merecimento. Então, exceção, que é a contagem de tempo para a promoção por merecimento. Então, quando ele fala que está sem exceção, tem exceção. Então, aqui com certeza está errado. Se ele é afastado, o tempo de efetivo exercício relativo ao mandato, que seriam os 4 anos, ele vai ser contado para todos os fins, exceto para a promoção por merecimento, é o que está no texto. Então, esse aqui é o gabarito. Eu botei em vermelho, mas na verdade é para a gente botar em azul, porque isso aqui está errado. Agora, as situações que estão abaixo, elas são, né, de extrema dificuldade de conclusão com base na Constituição, que é o que ele está falando. E até mesmo se a gente for se estender para a legislação infraconstitucional, tá? Então, letra B. Se houver compatibilidade de horários, ele não se afastar do cargo, perceberá a dupla remuneração do seu cargo de professor e de vereador. Até aqui tudo bem. Está trabalhando pelos dois, vai receber pelos dois, então aqui está certo. Letra C. Sendo afastado do seu cargo de professor, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para efeito de promoção por merecimento. Até aqui, tudo bem, maravilha. Agora, nas duas abaixo é que tem um problema. O cara bota assim, letra D. Será vedado a ele acumular com cargo de comissão ou cargo de empresa concessionária de serviço público situações incompatíveis com o mandato eletivo. Qual o fundamento? A Constituição não fala disso. Se você for procurar na legislação infraconstitucional, também é difícil de encontrar. Se algum de vocês aí me encontrar, me avisa, porque sinceramente eu não vejo que há restrição a exercer o mandato de vereador e o exercício de um cargo em comissão. Claro, cargo em comissão é livre nomeação e exoneração, né? Na prática vai ficar difícil, mas às vezes dá, né? Por que não? Em certas circunstâncias, né? A Constituição não veda expressamente, ela bota cargo e não diz se é efetivo ou em comissão, havendo ali compatibilidade, tá? E ainda mais, né? Cargo em empresa concessionária. A concessionária é iniciativa privada. Se o cara tem um vínculo na iniciativa privada, qual o problema dele exercer lá a atividade de vereador? Só se for lá no município que não deixa e tal. Enfim. Né? Complicado. É incompatível? Pode até ser, mas não está expresso em lugar nenhum. Tá? É logicamente, viola a moralidade. Só sair por aí, mas isso é uma interpretação. É complicado. Letra E. Pior ainda, né? Se Carlos estiver em estágio probatório, a Constituição não fala de estágio probatório. A Constituição não fala de estágio probatório. Quem fala é a Lei 8.112. E mesmo a Lei 8.112 ela não é clara quanto à suspensão do período, como ele diz aqui, né? Se Carlos estiver em estágio probatório e também investido em mandato eletivo e optar pelo exercício apenas da vereança, a contagem do tempo de estágio probatório será suspensa. É razoável que isso aconteça até. Mas isso está na Constituição, a Constituição não fala nem de estágio probatório. Né? Procura aí. Se você encontrar estágio probatório na Constituição, me fala. Ela vai falar de avaliação especial de desempenho e não vai entrar em maiores detalhes. E mesmo a Lei 8.112, no plano federal, ela não tem essa previsão de forma expressa. Então fica complicado, né? Mas enfim, é aquela história, né? Vamos procurar o que está errado, né? O que é incorreto mesmo, é a letra A, e o gabarito vai ficar na letra A. Acontece. E a gente tem que estar pronto para encarar. Botei essa questão aqui só para que você veja as dificuldades que podem surgir disso. Vamos em frente. Disso o quê? Dessas questões aí que, né, enfim,
elas surgem com algumas situações em que você não consegue trazer um fundamento muito claro. A gente tem que se virar para responder. Vamos em frente, né? Além do vencimento que lhe é devido, 66, em face das atribuições e responsabilidades a que é imputado exercer, o servidor público poderá receber indenizações, gratificações adicionais. Indique o que não corresponde à indenização. Aí a gente vai lá para a Lei 8.112. A Lei 8.112 ela vai estabelecer, a partir do artigo 49, 50, ela vai definir lá quais são as indenizações. E as indenizações que nós temos lá são as diárias, a ajuda de custo, o auxílio moradia e a indenização de transporte. Tá? No mais, nós temos gratificações e adicionais. Hora extra e adicional. Diária é, eu já sei agora para você, ele reproduziu, né? As 4 indenizações aqui, e o gabarito vai ser hora extra, porque hora extra é a adicional para prestar serviço extraordinário. Você vai encontrar isso lá na Lei 8.102, a partir do artigo 49, tem os aspectos lá relativos às vantagens pecuniárias do servidor federal, e a base aqui seria a nossa Lei 8.102. Ok? Então, um gabarito tranquilinho, conforme previsão estatutária. A gente tem que raciocinar que teria sido elaborado pela Lei 8.112. Vamos em frente. 67. Seguinte. O último ato do procedimento licitatório pelo qual se atribui ao vencedor o objeto licitado denomina-se, né, a sequência lógica de uma licitação. Na fase externa tem a divulgação do edital, fase de habilitação, fase de propostas, homologação, que é a autoridade competente que vai dar validade ao procedimento que foi desenvolvido, e a adjudicação, que é um documento onde essa autoridade competente atrela o objeto ao vencedor da licitação, aquele que apresentou a proposta mais vantajosa. Então é um documentozinho escrito assim, adjudicação. Adjudico o objeto tal, por exemplo, a aquisição de 1.000 aparelhos de ar-condicionado à empresa tal. Então é o atrelamento do objeto àquele que apresentou a proposta mais vantajosa. A empresa tal, por ter oferecido a proposta mais vantajosa para a administração, no valor global de tarará, tarará, tarará. Tudo bem? Então, aqui o gabarito vai ser a letra B de bola, adjudicação. É o último ato da licitação tradicional. Na modalidade pregão é que vai ocorrer uma inversão. Primeiro a adjudicação, depois a homologação. Agora, na licitação tradicional, lá da Lei 8.666, você vai ver lá no artigo 42 ou 43, tem uma sequência lá de atos que eles são produzidos, e o último deles é a adjudicação. Depois você vai dar uma verificada lá, não tenho certeza se é 42 ou 43. Aí você vai ver lá como sendo o último ato a adjudicação. Perfeito? Então 67, gabarito letra B, gabarito tranquilo, adjudicação. Vamos em frente. São requisitos, bom, deixa eu aparentar aí, né? São requisitos ou elementos dos atos administrativos. Bom, né, o velho COFIFOMOB, né? Uma questão papo, não tem muito o que perder tempo. Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Já falamos sobre isso. Vamos apenas conferir aqui o que estaria certo ou errado. Tá? Motivo, finalidade e forma, aparentemente está aqui. Na legalidade é princípio, eficácia tem a ver com plano, né, de produção de efeitos. Motivação às vezes tem, às vezes não. Publicidade é princípio. Sujeito, objeto e finalidade, eu ficaria na dúvida aqui, né? Porque sujeito é competência. Há quem diga que sujeito é competência, mas enfim. Impessoalidade, discricionariedade e forma, né? Então está fora a discricionariedade, tem a ver com a classificação, aqui é princípio, a forma sim. Então motivo, finalidade e forma seria sem maiores discussões, né? Agora aqui daria para discutir, porque aqui há quem coloque o termo competência com o nome de sujeito. Mas fica mais tranquilo a gente marcar por aqui. Perfeito? Então, motivo, finalidade e forma são requisitos ou elementos de validade dos atos administrativos. Gabarito, letra A.
Vamos nessa. 69. Segundo a Constituição Federal. Vamos ver se está na Constituição mesmo, né? Aí está falando pelo que se pode perceber aqui, está falando da criação das entidades que integram a administração pública indireta, que a autarquia, em sentido amplo, e a Fundação Pública de Direito Público, dentro desse contexto, elas são criadas por lei específica. As demais, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundação pública, elas têm autorização prevista em lei para a criação. Isso tudo está lá no artigo 37, inciso 19. E vamos verificar agora aqui se o 37, inciso 19, responde aqui às nossas indagações, porque afinal de contas ele está falando segundo a Constituição Federal. Então é a correta que a banca está pedindo. Letra A. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Aparentemente, né, é o nosso gabarito, letra A, porque é assim que está disposto lá no artigo 37, inciso 19. Letra B. A criação de autarquias depende de lei específica, podendo ser criadas empresas públicas ou sociedades de economia mista, mediante mero decreto da autoridade administrativa competente. Aí não, né? Mero decreto não resolve o problema, tem que ter uma autorização prevista em lei para que um decreto aprove os atos constitutivos que serão registrados em cartório. Então, letra B está errada. Letra C. As sociedades de economia mista não dependem de lei específica para sua criação, que se dá por via de estatuto de acionistas. Viajou aqui totalmente, já vimos o porquê. Letra D. As fundações públicas podem ser livremente criadas pela autoridade administrativa, independentemente de lei específica. Mesma coisa. E letra E. As empresas públicas prescindem de lei para a sua criação. Prescindir é dispensa. Imprescindir é não dispensa. Então, elas dispensam lei para a sua criação, que depende, contudo, de decreto legislativo aprovado pelo Poder Executivo. Não há o que questionar, que o nosso gabarito realmente é a letra A. Aí uma questão tranquila, você dominando lá o 37, inciso 19, sem maiores colocações, daria para responder a questão facilmente. Então, se você quer buscar vaga, é daquelas que você tem que acertar, não é verdade? Não dá para a gente errar essas questões que não tem controvérsia. 69, gabarito letra A. Vamos em frente. Questão 70. Bom, nos termos da Constituição Federal, adoro aí a Constituição Federal, né? A exoneração sem caráter punitivo do servidor público. Então vamos ver, né? Exoneração que é a ruptura do vínculo com o cargo. Tá? Sem caráter punitivo. Ela realmente não tem caráter punitivo. Ela, não, apesar desse nome que agride, né? Exoneração parece que o cara está sendo desintegrado. Saiu. Não. Exoneração é uma medida branda. Punições são aquelas que estão previstas nas leis como mecanismos de sancionar, de responsabilização do servidor do ponto de vista administrativo, de sancioná-lo pela prática de um ilícito. E a exoneração tradicionalmente não é prevista para essa finalidade. Mas vamos ver aí, né, o que nós temos. Letra A. Consiste em ato discricionário, seja o servidor de carreira, que é ocupante de cargo efetivo, ou ocupante de cargo em comissão. Não, discricionário normalmente é em relação ao ocupante de cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, tá? As outras formas de exoneração que a gente pode concluir do texto constitucional para cargos efetivos, elas vão depender de situações específicas. Então não é assim, a livre vontade do administrador, né? Tem controvérsia, mas vamos avançar. Não pode atingir servidores estáveis? Pode sim. O excesso de gastos com pessoal, como lá no artigo 169, parágrafo 4º, peço que você dê uma olhada lá, 169 de uma forma geral, tem lá o excesso de gastos com pessoal como uma medida de equalização desse excesso de gastos, né, do reequilíbrio excepcional à exoneração de servidores estáveis. Okay? Letra C. Pode ser motivada por insuficiência de desempenho. Aqui provavelmente é o nosso gabarito. Não está colocado de forma expressa, mas é a utilização da exoneração como uma forma de ruptura genérica.
uma forma de vacância geral. A gente vai encontrar essa possibilidade em especial no artigo 41, parágrafo 41, parágrafo 1º, item 3, que é a tal da avaliação periódica de desempenho para servidores já estáveis. Análise de eficiência, na forma de lei complementar. Se a lei complementar ela não foi editada, sendo ela editada, haverá uma avaliação de desempenho dos servidores estáveis e a exoneração seria uma medida adequada, ao menos se admite assim, não está expresso na Constituição, assim. Mas, né, quem estuda a matéria acaba concluindo dessa forma, né, fazendo um paralelo lá com a reprovação em estágio probatório, que leva à exoneração na Lei 8.112, que também seria um caso de uma exoneração por falta de eficiência, né, por insuficiência. Mas, enfim, apesar de não estar expresso lá, esse aqui seria o melhor gabarito. Aplicação da exoneração de uma forma residual, né? Eu não tenho um nome específico ali do mecanismo que vai determinar a ruptura do vínculo à administração, então eu me utilizo da exoneração para um tapa-buraco. Letra D, pode ser realizada sem oportunizar a manifestação do servidor negativa, ampla defesa contraditória, ela se faz presente nessas medidas que vão agredir os interesses do servidor. Depende de sentença judicial transitada julgado, aí não, né? Não tem essa relação. Então, realmente, gabarito letra C, eu peço que você verifique o artigo 41, parágrafo 1º, a linha C, o inciso 3, aí não sei exatamente, mas é o terceira do elenco que estaria a terceira hipótese, que entrou com a emenda constitucional 19 de 98. Tá? Então, tá aqui o nosso gabarito letra C. Questão um pouquinho mais exigente, né? A gente teria que conhecer todo esse trâmite que eu acabei de falar para você. Vamos em frente. (71) Apareceu a Lei 8.666, aqui já dá para ver que é licitação pública. O artigo 24 é licitação dispensável. Vamos nessa. Em conformidade com o artigo 24 da Lei 8.666 de 93, é prevista a dispensa de licitação. Bom, aí eu já devo ter conversado com você e repito, domine bem a inexigibilidade, saiba que licitação dispensada é para bens e tenha uma boa noção das principais hipóteses de licitação dispensável do 24, sabendo até ali o inciso 6, já está bem de bom grado, né? Se você tem condições e tempo, vá até o inciso 33. Então, letra A, mas né, sem preocupação com memorização de tudo. Uma noção meio que, sei lá, de instinto vai te auxiliar no momento da questão. Vamos lá, letra A. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integre a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data posterior à entrada em vigência da Lei 8.666 de 93. Aí você ficou na dúvida, né? Bom, vamos lá. Ele está pedindo o quê aqui? Vamos lá, vamos confirmar de novo. Dispensa de licitação. Letra B. Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificada no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão. São duas situações aí, né? Ainda geram dúvidas, né? Deixa eu ver aqui. Letra C. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior, repactuadas as condições oferecidas pelo licitante vencedor. Aí repactuadas não, né? E mantidas as condições oferecidas pelo licitante vencedor. Aqui vai estar errado. Letra D. Contratação de instituição brasileira ou estrangeira incumbida estatutariamente de pesquisa, do ensino, desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que contratada detém inquestionável reputação ético-profissional, sem fins lucrativos. O erro está aqui, né? Instituição brasileira, estrangeira não. Então aí você já corta aqui. Letra E.
Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira, é necessária a manutenção dos equipamentos durante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, continuando, mesmo quando a condição de exclusividade for dispensável. Aí não, essa parte final aqui, né? For indispensável, isso aí acontece. Você tem um equipamento que está dentro de um prazo de garantia e você tem que adquirir peças, né, e serviços que são essenciais à manutenção da garantia, é possível a contratação dessas peças e desses serviços diretamente sem licitação, desde que seja o quê? Indispensável a manutenção daquela garantia. Tá? Mesmo quando a condição de exclusividade for dispensável, não. Só quando for indispensável a manutenção da garantia, tá? Como ele coloca aqui. Então, C, D e E estão erradas, né? As duas primeiras aqui, a gente vai ter que analisar, que são aquelas que geram maior dúvida, tá? Para aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integra a administração pública e que tenha sido criado para esse fim específico em data posterior à entrada em vigência da Lei 8.666. Maldade, né? Aqui é a data anterior. Então o gabarito vai ficar aqui na letra B. Agora, é uma questão difícil, tá? Concordo com você. Não daria para sair facilmente por esse mecanismo aí que eu coloquei para você, tá? Então, o gabarito fica aqui. Tá lá no artigo 24, todas essas hipóteses lá elencadas, você vai identificar lá. E eles alteraram aspectos relativos às hipóteses. Aí realmente é a questão mais difícil que vai ser observada em relação a essa questão de licitação dispensável, inexigível e dispensada. Tá? Você tem que ter um pouquinho, né, de feeling para poder identificar esses aspectos quando isso for elencado. Aí você tem que ter feito a leitura e tal. Então é da questão que você conseguindo acertar, vai fazer uma diferença na prova, com certeza. Então, se debruçando aí sobre o artigo 24, identificando as hipóteses ali que estão estabelecidas. Ok? Bom, né? Você vê que aqui, quando eu fiz a letra A, eu tive que deixar para dar uma olhada depois, ver o que estava acontecendo, depois que identifiquei essa parte final aqui. Tá? Que ela tem que ser criada para esse fim específico em data anterior à entrada em vigência da lei. Tudo bem? Vamos em frente.